Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Então tá bom, espero que sim. Eu também estou bem, graças a Deus. Tá bom? Bom, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre legislação, né? Para falar de legislação, então nós vamos falar também sobre um pouco, voltar um pouco na história, né? Da nossa saúde, né? Como era a saúde, né? Das pessoas que moravam aqui lá pro meado de 1500, né? Quando o Brasil ainda era colônia, né? Nessa época, com a chegada dos portugueses no nosso país, com a chegada deles também chegou um pouco, né, de evolução à saúde, né, porque eles vieram, né, com uma visão diferente, uma mentalidade diferente, né. Então a família real, né, a corte, eles estavam acostumados com um tratamento diferenciado. Então essa família real, eles trouxeram consigo pessoas ligadas à área da saúde para poder cuidar da elite, né. Mas como eles estavam preocupados com a saúde deles e chegaram aqui e viram que não tinha condições nenhuma, né, de saúde, né, como saneamento básico, vacinas, né, então eles meio, né, que se importavam com eles, né, eles tinham medo de se contaminar, né, e outra que também por conta de falta de assistência da saúde, também prejudicava muito na mão de obra, né? As pessoas ficavam doentes, por isso tinha que faltar no serviço, né? Então, a nossa saúde teve um avanço, mas por conta disso, né? Que os portugueses, então, eles tinham, né, preocupação com a mão de obra, eles queriam renda, né? Eles queriam que rendesse ali lucro para eles. Então, portanto, houve um avanço, né? Graças a Deus, né? A gente também lucrou com isso. Todo avanço para nós é bom, né? Então, eu vou ler um pouco para vocês a história. Eu não coloquei no material, porque senão ia ficar muito extenso o nosso material, tá bom? Então, eu vou contar um pouco da história para vocês. O material também está disponível, certo? Que vai ajudar vocês a compreender um pouco mais. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Olha, diz aqui, né, que de 1500 até o primeiro reinado, certo? A assistência à saúde no Brasil praticamente inexistiu nos tempos de colônia, certo? O modelo exploratório nem pensava nessas coisas, né? Então, quem cuidava naquela época, quem cuidava da saúde das pessoas eram os pajés, né, os curandeiros, né, e os boticários, né? Os boticários, eles ficavam viajando, vendendo seus serviços. Os boticários, eles cobravam pelo serviço de saúde, né, que eles prestavam. Os boticários que viajavam pelo Brasil colônia. Eram as únicas formas de assistência à saúde. Para se ter uma ideia, em 1789, havia no Rio de Janeiro apenas 4 médicos. A vinda da família real em 1808 criou a necessidade da organização de uma estrutura sanitária mínima, capaz de dar suporte ao poder que se instalava na cidade do Rio de Janeiro. As necessidades da corte forçaram a criação das 2 primeiras escolas de medicina do país, o Colégio Médico Cirúrgico no Real Hospital Militar da cidade de Salvador e a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro. E foram essas as únicas medidas governamentais até a República, né? Até 1850, né? Ou seja, então de 1789 até 1850, entendeu?
As atividades de saúde pública estavam limitadas, né, à delegação das atribuições sanitárias às juntas municipais e ao controle de navios, né, e saúde dos portos. O interesse primordial, então, né, era limitado ao estabelecimento de um controle sanitário mínimo na capital do Império. Tendência que se alongou por quase um século. Já pensou? Do início da República até 1930, até o fim do século XIX, o Estado brasileiro não tinha uma forma de atenção, né, sistemática na saúde e seus habitantes apenas esporadicamente atuava de forma pontual em situações de epidemia, né? No início, então, do século XX, a economia brasileira era essencialmente agrícola, dependendo economicamente da exportação especial de café e açúcar, apesar de um grande crescimento econômico, o brasileiro das primeiras décadas. Este foi um período de crise socioeconômica, sanitária, porque epidemias como a febre amarela ameaçavam a política agroexportadora brasileira, prejudicando principalmente a cafeeira, pois os navios estrangeiros se recusavam a atracar nos portos brasileiros, né, por conta das epidemias, né? O que também reduzia a imigração de mão de obra. Assim, o foco da atenção do governo brasileiro se situava estrategicamente nos chamados espaços de circulação mercadorias, ou seja, as estradas, os portos, principalmente os do Rio de Janeiro e de Santos. Nesse sentido, foram tomadas as primeiras providências, né, pelo então presidente da República, Rodrigues Alves, que em 1902 lança o programa de saneamento do Rio de Janeiro e o combate à febre amarela em São Paulo. Então, esse presidente, o Rodrigues Alves, ele que nomeou, então ele viu, né, o que estava acontecendo. Ele nomeou, então, Oswaldo Cruz, né, para fazer uma vacinação em massa, né, vacinar todas as crianças. Só que ele errou no ponto de que era obrigatório, as pessoas eram obrigatórias a tomar a vacina contra a rubéola e varicela, certo? Nessa época, então não tinha uma estratégia de saúde, né? Ele não educou, não teve uma campanha, né, para poder orientar as pessoas sobre o que era aquela vacina, para que as vacinas, né? Então, tipo que obrigava as pessoas a tomarem a vacina. Por conta disso que houve a revolta da vacina, né? Se você já ouviu falar. E então, prosseguindo aqui, o Rio de Janeiro não tinha nenhum saneamento básico e assim várias doenças graves como varíola, malária, febre amarela e pestes, né, espalhavam-se facilmente. O presidente, então, nomeou Oswaldo Cruz, né, como diretor do Departamento Federal de Saúde Pública para solucionar esse problema. O sanitarista convocou 1.500 pessoas, né, para a ação, que invadiam as casas, queimavam roupas, colchões, sem nenhum tipo de educativo. Ou seja, eles chegavam queimando tudo e não educava, não orientava as pessoas, certo? A população foi ficando cada vez mais indignada e o auge do conflito foi a instituição de uma vacinação obrigatória anti-varíola. A população saiu às ruas e iniciou a revolta da vacina, que acabou por afastar Oswaldo Cruz. Bom, gente, vocês sabem quem é Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz tem até hoje. Quem conhece, quem já ouviu falar da instituição Oswaldo Cruz, aquele grande, imenso laboratório de pesquisa que fica lá no Rio de Janeiro. Até hoje existe a Fundação Oswaldo Cruz, ok? Bom,
Então, vamos falar agora um pouco sobre o Sistema Único de Saúde, graças a Deus, né? Que temos o Sistema Único. Sabe por que o sistema é único? Aqui no Brasil, nós temos um sistema único. Só no Brasil que é único, porque temos as repartições, né? E vocês vão ver que repartições são essas, né? As diretrizes, os princípios, só o SUS que tem, só no Brasil que seguem esses princípios, ok? Vamos lá? SUS, segundo o artigo 198 da Constituição Federal, 1988, é definido como um conjunto de ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada, né? E constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, ok? Então, vamos lá, vou falar um pouco das diretrizes para vocês, como que esse sistema ele se organiza, como que é a organização desse sistema único de saúde, né? Então, vou falar sobre a descentralização, é o primeiro, né? A descentralização com direção única em cada esfera de governo. 2. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo aos serviços assistenciais. Participação da comunidade nesse momento. Define-se o financiamento com recursos do orçamento da Seguridade Social e da União, dos estados, do Distrito Federal e do Ministério Público e dos municípios, ok? Então, o texto constitucional, né, demonstra claramente que a concepção do SUS baseou-se na formulação de um modelo de saúde voltada para as necessidades da população, procurando resgatar o compromisso do Estado para com o bem-estar social, especialmente no que se refere à saúde coletiva, consolidando-o como um dos direitos da cidadania. Apesar da definição do SUS na Constituição de 1988, sua regulamentação só veio em 19 de novembro de 1990, através da Lei Orgânica, né, da lei a Lei 8.080, que define o modelo operacional e propõe a forma de organização e funcionamento. Bom, então eu vou falar um pouco para vocês sobre os princípios doutrinários do SUS, né? Para começar, vamos falar então sobre a universalidade. O que é universalidade, né? A universalidade coloca a saúde como um direito da cidadania e representou o sepultamento do modelo anterior, em que somente os contribuintes da Previdência Social tinham direito à assistência com o SUS. Todos os indivíduos passaram a ter esse direito garantido pelo SUS. Pois é, vocês vão ver aí no material que eu coloquei, que tinha lá o IAMPS, o INAMPS, certo? O que era esse IAMPS e INAMPS, né? Era tipo assim, antes do SUS, até o SUDES, né? A pessoa só tinha direito à saúde aqueles que tinham a carteira assinada e contribuíam, certo? Então, era cobrado ali uma porcentagem do salário da pessoa, né, do trabalhador, e ali sim ele teria o direito a um atendimento médico, certo? Quem, professora, não trabalhava e estava sem carteira assinada, como que fazia? Então, aí tinha que recorrer aos pajés, aos curandeiros, aos boticários, entendeu? Então, até antes do SUS, a pessoa não tinha direito à saúde se não tivesse uma contribuição. Se você não contribuísse, você não tinha direito à saúde. Então, nós, só a partir do SUS, que nós temos direito à saúde, que a saúde ela é universal para todos, né? Como diz aqui,
É importante ressaltar que direito à saúde não significa necessariamente direito à assistência à saúde, mas a manutenção do estado de saúde requer a ação articulada em um conjunto de políticas sociais mais amplas relativas a emprego, salário, previdência, educação, alimentação, ambiente, etc. Que é o que nós vimos ontem, né? Que, segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde não é apenas ausência de doença, né? Mas requer um conjunto, né, de fatores. Agora, então vamos falar agora sobre equidade, né? Que universalidade, já vimos que universalidade é nada mais, nada menos que saúde para todos, né? É um direito garantido, né, de Estado. Equidade. Equidade assegura que a disponibilidade do serviço de saúde, né, considere as diferenças entre os diversos grupos de indivíduos. Em linhas gerais, significa tratar desigualmente os desiguais, ou seja, alocando mais recursos onde as necessidades são maiores, né? Ou seja, atender todos os níveis, entendeu? Todos os níveis, e sem privilégios e sem barreiras. Então, todos os cidadãos, não importa se não tem acesso, se o cidadão mora lá onde não tem ônibus, ou seja, não tem asfalto, é difícil acesso, então eles também disponibilizam, né, uma condução junto com o profissional da saúde que vai até lá o domicílio desse paciente e presta os cuidados em domicílio, ok? Agora, integralidade. O que é integralidade? Significa considerar a pessoa como um todo, né? Partindo do princípio que as ações de saúde procuram atender a todas as suas necessidades. Já os princípios organizativos orientam como o sistema que deve funcionar perante os princípios doutrinários, ok? E são eles regionalização e hierarquização, certo? Surge como consequências imediatas do princípio da integralidade da assistência, ou seja, uma estrutura de diferentes níveis, né, e de diferentes complexidades, compondo uma rede hierarquizada. A hierarquização tem como base a concepção da Unidade Básica de Saúde, as UBSs, né? Porta de entrada do sistema. Para a maior parte dos pesquisadores da área da saúde coletiva, a rede básica responderia pela resolução de 80% dos problemas a ela demandados, sendo o restante referido ao sistema de atenção secundária. Por quê? Porque que a UBS, ela soluciona 80% dos problemas, entendeu? A UBS, ela tem um papel fundamental mesmo, né, que é a atenção primária. Como eu já disse, a UBS, ela trabalha com os programas educativos, as campanhas, né, de orientação das pessoas, né? Vamos lá, vamos supor o mês de outubro, né? O que significa Outubro Rosa? Lembrou aí? Pois não me responda agora, que vocês vão responder depois, tá bom? Depois eu vou lembrando mais, tá? Para falar para vocês. Eu vou colocar aí para vocês. Então, o que é a Unidade Básica de Saúde? Né? Ela trabalha com a prevenção, né? Para diminuição, né, dos serviços secundários, ok? Então, é como eu disse, a mulher vai lá no ginecologista, ali ela recebe toda a orientação sobre DSTs, né? Uma gravidez indesejada, né? Gravidez na adolescência, né? Como se prevenir, né? Então, a UBS, ela tem essa função importante, né? Que trabalha na prevenção, ok? Bom,
Controle social. Organiza-se a partir do Conselho de Saúde, estabelecidos em níveis federal, estadual e municipal. Sua grande peculiaridade é a formação mista, né, paritária, com a presença do Estado, gestores, trabalhadores e prestadores de serviço. O que é descentralização, né? É entendida como a redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo. Então, gente, a partir de 1990, o SUS, ao longo da sua existência, sempre sofreu as consequências da instabilidade institucional e da desarticulação organizacional. Então, no período, né, de 1991 a 1994, a eleição do Fernando Collor de Mello foi implantado ao Brasil uma política neoliberal privatizante, como um discurso de reduzir as ações do Estado ao mínimo, né? Então, isso tem um problema também, porque pode mudar de governo para governo. Isso é governamental, né? Bom, o que mais eu posso falar para vocês, né? Que entra na nossa aula de hoje, que é a definição do SUS, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a definição para vocês, né? Então, a definição, né? Quando a Organização Mundial da Saúde foi criada, né, pouco após o fim da Guerra Mundial, havia uma preocupação em traçar uma definição positiva de saúde que incluiria fatores como alimentação, atividade física, acesso ao sistema de saúde, etc. O bem-estar social da definição veio de uma preocupação com a devastação causada pela guerra, assim como de um otimismo em relação à paz mundial, certo? Então, a definição da saúde possui implicações legais, certo? Sociais e econômicas do estado de saúde e doença. Sem dúvida, a definição mais difundida é encontrada na Constituição da Organização de Saúde, né? Que diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença, né? Bom, aí com isso que foi implementado também as ações, né? As ações educativas, né? As ações de promoção da saúde, que entra lá, educação, né? Que é a parte da prevenção primária, né? Que eles entram com a educação, a parte educativa, né? Do padrão de nutrição, habitação adequada, e vem toda uma orientação. Bom, então, eu vou falar um pouquinho para vocês das ações da enfermagem nos diferentes níveis de prevenção. Então, aonde entra as ações da enfermagem, né? Bom, as ações da enfermagem deverão ser em todos os níveis de prevenção, certo? O nível primário de prevenção é aquele prestado pelas unidades básicas de saúde, como eu já disse, ambulatórios, mas que devem ser prestados dentro da área da promoção da saúde e proteção específica. Primária, melhoria das condições do meio físico, psíquico, social, habitacional, orçamento, alimentação, educação, funcionamento de aparelhos e órgãos, vida afetiva e social, asseio corporal, sono, repouso, né, exercício, recreação, controle de saúde, utilização de recursos sociosanitários da comunidade, prevenção de doença, acidente específico da idade, sexo, ocupações, estado fisiológico, etc. Né? Então, a enfermagem ela vai trabalhar na parte da orientação, né? No serviço primário. Agora, qual é a parte da enfermagem no serviço secundário? Vamos lá? Utilização dos recursos sociosanitários da comunidade para detecção precoce
né? Pronto atendimento e controle da enfermidade, colaboração nos tratamentos clínicos, adequação e melhoria das condições do meio físico e psicossocial, prevenção de sequelas, certo? Então, gente, olha, a atenção primária em saúde não deve ser confundida com níveis de prevenção. Atenção é a divisão dos equipamentos de saúde em relação à sua complexidade, resolutivas em maior ou menor intensidade. Área primária, UBS e pronto-socorro, certo? Área secundária seria centro de diagnósticos, né? Ambulatório e especialidades, o AME, certo? Área terciária são hospitais gerais, né? E área quaternária, hospital universitário e os hospitais especializados. Essa divisão ocorreu depois da 7ª Conferência Internacional em 1978, onde surgiu o termo atenção primária em saúde, ou seja, transforma os postos de saúde em UBS, que com tecnologia relativamente simplificada, a capacidade de atender 65% dos problemas da população, sendo a única porta de entrada do sistema. Ok, pessoal? Bom, então, por que a UBS ela atende, né, 65% ou mais, né, dos problemas aí de saúde? Porque ela tem uma parte fundamental de prevenção, né? Que tem o programa de saúde, que a UBS ela promove esses programas de saúde, né? Programa desde o crescimento até o desenvolvimento, né, da criança, trabalha com vacina, né? Avaliação do gráfico, crescimento, curva de crescimento. Também trabalha com a orientação do aleitamento materno, né? Qual a importância do aleitamento materno, né? Bom, o que mais? Trabalha também com terapia, hidratação, né? Programa de imunização, né? Programa de saúde do adolescente, né, de 10 a 19 anos. Então, gente, e o objetivo dessas ações é de promover a saúde, né? Fala da sexualidade, né? Gravidez na adolescência, fala dos métodos contraceptivos, né? Saúde bucal, saúde mental. Então, isso faz parte da nossa aula de hoje sobre legislação, né? Que eu falei um pouco sobre a história da nossa saúde, a importância aí do SUS, né? Os departamentos, repartições do SUS, né? E todos os seus programas, que é nada mais, nada menos do que promover a saúde para todos, ok? Bom, então, uma boa aula para vocês, certo? Qualquer dúvida, vocês me chamem no fórum, tá? Podemos debater bastante sobre essa aula, ela é um pouco extensa mesmo, né? Um pouco polêmica mesmo, e vamos tirar todas as nossas dúvidas, tá bom? Boa aula para todos!